E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, esse é meu canal e aqui eu conto histórias, curiosidades e histórias muito curiosas. E eu conto essas histórias pra vocês e para o Andy, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Andy? E aí, Rafa, tudo bem? O Andy tá aqui, hoje ele falou que ele é o diretor desse canal. Sou o diretor desse canal, ninguém entra, ninguém sai. Eu não vou discutir, vou apenas contar a história e torcer pra que ele goste e que vocês também gostem da história que eu vou contar hoje. Tem que ser uma boa história, hein, Rafa? É uma história, vamos dizer assim, um pouco misteriosa. Misteriosa? É, Andy. Toda cidade tem uma casa meio escondida, não tem? Meio caindo aos pedaços, com uma cerca torta, mato crescendo sem pedir licença. Tem, viu, Rafa? Aquelas janelas assim que parecem olhos, não tem? Sim, casa abandonada, né, Rafa? Aquela casa abandonada da esquina, vamos chamar assim, né? Aquela que a gente evita até passar perto de noite ou passa bem rápido porque dá um friozinho na barriga, né? Depois da meia-noite, se o gato miar e você estiver passando ali, meu Deus. Sai correndo, não olha pra trás. Mas o que acontece quando alguém resolve parar e olhar e entrar numa casa abandonada? Não, Rafa, mas espera aí. Essa história é uma história de suspense ou de terror? Não é uma história de terror. Ah, não é de terror? É uma história Ufa, de... porque eu tenho muito medo, viu, Rafa? Ah, você não gosta de história de terror? Não posso. Se eu assistir um filme de terror, eu não consigo, tenho pesadelos. Não, essa história não é de terror. Não. É uma história de mistério. Mistério você gosta. Mistério interessante, hein, Rafa? Hoje eu vou contar a história de uma menina que fez exatamente isso aí que eu falei. Chegou numa casa abandonada e entrou. E descobriu um segredo do outro lado da rua. Um segredo? Um segredo. Uma casa que guardava coisas muito mais estranhas do que poeira e teia de aranha. Você morava lá, Rafa? Não, eu não morava lá. Não. Eu quero saber, você quer que eu conte essa história ou não? Então conta essa, Rafa. Eu vou contar, mas antes eu vou pedir pra quem tá assistindo esse vídeo pra se inscrever nesse canal. Se você gosta de ouvir histórias como essa que eu vou contar hoje, se inscreve porque nós vamos trazer histórias novas a semana toda aqui nesse canal. Isso, e compartilha também, né, Rafa? De repente vezes, os amigos gostam de ouvir uma história. O gosto da história manda entendeu? pra alguém e fala, essa história que maluca, que doida, que misteriosa, que é o Deixa caso da comentários, história de hoje. muito legal isso. A nossa personagem de hoje estava fazendo um trabalho de escola sobre construções antigas. O tema era a história invisível da cidade. E bem ali, na rua dela, uma casa se destacava, ou melhor, se escondia. Nossa, Rafa, já tô ficando com um pouco de curiosidade sobre a história aí, sabia? Porque uma casa assim pode ter tantos segredos, né, Rafa? Com certeza, está ali há tanto tempo, né? Quantas histórias já não passou por aquela casa? E ainda mais essa que parecia abandonada há décadas. Ninguém entrava e ninguém saía. Só passava o vento ali porque ninguém tinha nem coragem de entrar. Aí o que ela fez? Ela tirou uma foto de longe, assim, da casa, né? Pra usar nesse trabalho de escola. Mas depois, quando ela foi olhar essa imagem na galeria do celular dela, ela reparou uma coisa. Na janela quebrada do segundo andar, tinha um vulto, uma silhueta, ou talvez um rosto! Um rosto, Rafa? Você não assustou, Andy? Eu tentei te assustar. Não, essa história aí tá mais... Não sei, porque uma casa suja pode ser uma sujeira na janela. Mas era uma casa abandonada. Uma sombra, porque às vezes o sol, né? Era uma bate casa, e dependendo era uma casa do ângulo. abandonada. Então, mas um vulto assim do nada, Rafa? Então, aí a investigação começa. A menina ficou com aquela história na cabeça, né? Porque ela olhava aquela foto e ficava vendo, falando, será que é um vulto? Será que é imaginação? O que é isso? Ela passou a observar a casa de longe, né? E aí ela percebeu que em algumas manhãs parecia que a cortina se mexia. Não tinha cortina, Rafa? Tinha, era uma casa abandonada, mas tinha cortina. Você olhava assim, não conseguia ver o que tinha lá dentro. Estranho, hein, Rafa? Muito estranho, né? E aí um dos dias, ela teve a impressão de ver uma luz de velas. Aí ela ficou mais encafifada ainda. Num outro dia, um gato apareceu andando assim pela casa, assim, pelo quintal, pela parte de fora. E ela ficou na dúvida, será que esse gato é da casa? Será que é de outra pessoa? Ah, mas até então, Rafa, gato também, gato então, tem em todo lugar andando, isso não quer dizer nada. Mas não, somaram não. todos esses fatores, Andy. Não sei. O gato foi só um detalhe, porque ela já tinha visto a vela, ela já tinha percebido as cortinas mexendo, então eram muitos fatores que faziam com que ela ficasse na dúvida, será que tinha gente lá dentro? E ela resolveu contar pra uma amiga. E aí essa amiga dela, sabe o que ela disse? O que ela disse? Ela disse que todo mundo costumava dizer que ali morava uma bruxa.
Tipo aquela tia chata da gente, assim, sabe? Que a gente não se dá muito. Suas tias não vão gostar de assistir esse vídeo, Anderson. Desculpa aí, viu, tias, mas já às vezes não bate. Então, aí ela começou a ficar com mais curiosidade sobre a casa. E sabe o que ela fez? Tomou coragem e foi lá bater na porta. Você acredita? Corajosa essa menina, hein, Rafa? Corajosa. Mas, claro, ela foi num sábado de sol, né? Que aí, pelo sim, menos, na luz já do garantia, dia, né? já garantia que, Porque né? também sair de noite, assim, já não dava Se é certo, pra ir né, numa Rafa? casa abandonada que já Não, te dá um não, medo, não, andou não, por aí não, dizendo não. que tem bruxa que mora lá, você não vai bater sábado 9h30 da noite, Não né? façam isso, viu? Ou sexta-feira, 13, não, imagina, não, não vai bater lá. Fala, oi, dona bruxa, a senhora é realmente uma bruxa? Não vai, né? Chegou lá, passou pelo portão de madeira, subiu os degraus devagar e ela bateu. Toque, toque, toque. Nada. Bateu de novo. Toque, toque, toque. Mas essa menina não tinha o que fazer não, né, Rafa? Por que, Andy? Porque o que ela tinha que estar fazendo batendo numa porta de uma casa abandonada, meu? Não, ela não sabia se a casa era abandonada, então Isso é ela verdade. queria ter certeza, aquilo tava mexendo com ela, então ela foi atrás da história, ela foi investigar. Era uma menina corajosa e tinha que fazer o trabalho de escola, então ela queria saber mais sobre aquela casa. De repente ela tinha levado uma nota baixa, né, Rafa? Precisava levar ganhar uma- uns pontos aí, né? É. Ela bateu na porta outra vez e quando ela tava quase desistindo, a porta rangeu. E hoje com efeitos sonoros também feitos Sim. por Andy, muito Sim. bem, Andy tá muito bem nos efeitos Dei sonoros. meu nome. A porta abriu e quem estava lá? Uma senhora idosa, com um rosto doce, cabelos brancos. A menina olhou pra ela com um certo receio e explicou pra ela, né, que estava ali pra fazer um trabalho de escola. Sabe o que aconteceu, Andy? Não sei. A menina foi convidada a entrar. Mas essa menina tá tomando atitudes que ela deveria repensar, viu, Rafa? É verdade, você não pode Porque entrar na você- casa de um não. estranho assim, é perigoso, né? Se você bater na porta de alguém, assim, de repente, do a pessoa nada, abre uma a casa que porta. você não conhece, e a pessoa te chama pra entrar, não totalmente deveria, viu? errada essa atitude, totalmente E errada errada. essa menina aí. Concordo com você. Mas o que ela viu lá não foi um filme de terror, não. Foi um filme de memórias. Memórias? Quadros, livros, fotografias antigas, um piano, bonecas feitas à mão, cortinas costuradas com tecido florido, tudo coberto de tempo, mas também de história. Nossa, tem muitas construções antigas que estão assim ainda, né? E às vezes pode morar uma pessoa lá dentro, né? Sim, com certeza. E outras não. Às vezes simplesmente as Tá pessoas só foram abandonada embora mesmo. e ficaram lá. Mas essa casa parecia abandonada, mas não estava totalmente abandonada, afinal, tinha uma pessoa lá. E aí essa senhora contou pra ela que foi professora e ela morava com uma irmã, uma artista. E o tempo foi passando, os alunos foram crescendo, os amigos se mudando e ela ficou. O tempo passou e a casa acabou ficando do mesmo jeito. Até porque pra uma senhora cuidar de uma casa daquele tamanho, E né? vamos combinar, viu, Rafa? Professor ganha tão pouco, né, Rafa? Pois é, e como é que ia fazer pra Nossa. manter aquela casa toda, né? Então, conforme ela foi envelhecendo, não conseguia manter as coisas como antes. E essa história é real, Rafa? Então, essa história não é real. Mas Não uma é real? Não, não é real. Não. É um pouco inspirada numa história real que aconteceu em Londres. Mas você convence também, Rafa. Convenço Porque bem, eu tava conto bem acreditando, histórias, né? Não, mas essa história eu criei inspirada em algumas histórias que existiram de verdade. Ah, é? É como essa que eu vou contar agora de Londres. Tinha uma casa enorme, valiosa. Essa é real. Essa é real. Uma casa enorme, valiosa, valia, sei lá, 1,5 milhão de libras. Nem sei Muito quanto dinheiro dinheiro, é hein, isso. Rafa? Eu nem sei É muito quanto dinheiro, isso. viu? Deve ter 20 reais na carteira, eu É. não sei. E aí essa casa ficava numa região muito cara da cidade, mas estava lá em estado de abandono, sabe? Janela suja, vegetação crescendo, muitos sinais de deterioração. Muitos sinais de eu não vou conseguir falar essa palavra. Muitos sinais de abandono. E aí, quando as autoridades finalmente entraram na casa, descobriram que 2 irmãos idosos estavam morando ali. 2 velhinhos? 2 velhinhos. Nossa. Eles eram filhos de um ex-ministro de lá, e isso aumentou ainda mais o espanto do público. A casa estava sem eletricidade há anos. Nossa. Com pilhas de papéis, objetos antigos e sinais assim de isolamento extremo. Eles viviam reclusos, sei lá, praticamente sem contato com o mundo exterior por anos e anos. E essa casa não era uma casa fantasma, né? Eram pessoas esquecidas vivendo como se o tempo tivesse parado. A imprensa na época tratou o caso com muitos títulos assim sensacionalistas, sabe? A casa fantasma, a casa dos esquecidos. Nossa, então, Rafa. E tem o caso também de um apartamento esquecido em Paris. Paris? É chique, né? Nossa, hein, Rafa? Como que alguém esquece um apartamento em Paris, Rafa? Vai vendo essa história. Não, Andy. não é possível não, Rafa. Em 2010, ou seja, nem faz tanto tempo, tá? Um leiloeiro francês, sabe quem é leiloeiro, né? Aquele que Sei. bota as coisas pra leilão. Ele entrou em um antigo apartamento de Paris que estava fechado há
mais de 70 anos. O lugar parecia literalmente congelado no tempo desde a Segunda Guerra. A dona, chamava Madeleine, ela fugiu na época da guerra, né, quando os nazistas invadiram Paris. Ah, então agora justificou. Nunca mais ela voltou. Agora justificou, porque infelizmente, né, Rafa, em tempos de guerra... Em tempos de guerra, você sai correndo e deixa tudo pra trás. Foi o caso dela. Como ela continuou pagando o aluguel até a morte dela, muitas décadas depois, o apartamento ficou fechado. Nossa, Rafa, mas que estranho. Deixou tudo pra trás, mas continuou pagando aluguel. Não é loucura. O que o seu Madruga diria disso, Rafael? Rafael? O que o seu Madruga diria disso? Não tem ninguém! Péssimo exemplo pra ele não ia gostar. Ele morava lá e não pagava aluguel. E não pagava aluguel, exatamente, exatamente. E aí, quando os investigadores abriram a porta, encontraram os móveis cobertos de poeira, cartas antigas, animais empalhados, enfim, até um quadro dela, valiosíssimo, feito por um artista renomado, chamava Giovanni Boldini. Essa pintura foi avaliada em mais de 3 milhões de euros. Nossa, Rafa, então tava lá dentro largada, olha só. Quem comprou no leilão se deu bem, Rafa. Muito bem. Porque achava que ia só achar coisas antigas. Pois é que o leiloeiro que foi esperto, porque ele foi lá antes de botar o apartamento a leilão. Aí ele foi ver e falou, opa, isso aqui vai dar alguns lotes. Mas imagina você abrir uma porta e encontrar um outro século inteiro lá dentro, né? Como se ninguém tivesse mexido em nada, sei lá, desde a época dos seus bisavós. E como terminou a história da menina, Rafa? A história da menina terminou assim, ó. Ela saiu da casa com uma entrevista feita, fotos tiradas e um trabalho escolar que surpreendeu todo mundo. Mas saiu também com outra coisa, Andy. O quê? A certeza de que por trás do medo, muitas vezes existe apenas solidão. E que ouvir histórias pode ser a chave para abrir portas que estão trancadas há muito tempo. Muito legal essa história, viu, Rafa? Curiosa. Agora eu quero saber o seguinte, na sua rua tem alguma casa assim? Escreve aqui nos comentários se você já teve vontade de ir lá bater na porta e ver se alguém abre, né? Se você teria essa coragem. Mas chama sua mãe e seu pai pra ir junto, viu? Não vai sozinho, não. Escreve também se você gosta de histórias misteriosas, de casas abandonadas. Quem sabe eu trago mais aqui no canal, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um super beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.